Oi, gente! Eu sou a Carol Costa. E eu sou a Adria Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre confiança. E então, vamos lá, o que é confiança? O que é confiança? Se a gente for buscar no Google, no dicionário, a gente vai ver que confiança, eu vou ler pra vocês. Crença na probidade moral, na sinceridade, lealdade, competência, discrição e etc. de outrem, crédito, fé. Crença de que algo não falhará, de que é bem feito, forte o suficiente para cumprir a sua função. Ou seja, quando a gente fala em confiança, é a crença de que algo não falhará. E eu lhe pergunto, existe algo ou alguém que a gente pode confiar mais do que em Deus? Se ele é um ser perfeito, a probabilidade dele errar é nula, é zero, não existe. Quando a gente adquire confiança numa outra pessoa, a gente sabe lá no fundo que aquela outra pessoa pode falhar com a gente. Porque o ser humano tem essa tendência ao erro, a tendência à falha. Mas quando a gente olha para Deus, a gente percebe que nele não há possibilidade de erro. Mas nós, como seres humanos, a gente tem a tendência também a fazer o contrário, confiar mais no ser humano do que confiar em Deus. Mas se a gente for levar ao pé da letra o que significa confiança, a gente vai ver que só dá para confiar de verdade na lealdade, integridade e na questão de que a pessoa ou o ser não vai falhar com você somente em Deus. Porque o ser humano falha, porque o ser humano erra, entendeu? Então, se formos confiar em alguém, esse alguém plenamente, totalmente, não estou dizendo que você não pode confiar em outra pessoa. Claro que você pode, até deve desenvolver relações seguras com outras pessoas, de confiança, de lealdade, sendo você também alguém que merece essa confiança e essa lealdade da outra pessoa. Mas quando a gente olha para alguém que não falha, que não erra e que cumpre com aquilo que fala, se há alguém que a gente pode confiar totalmente, esse alguém é em Deus. É incrível que a gente, vendo isso tudo, se a gente for parar para analisar, a gente vê que só dá para realmente confiar de verdade em Deus. Porque mesmo que a gente confie nas pessoas, as pessoas uma hora ou outra vão falhar com a gente porque são seres humanos. Então, a pessoa que a gente mais deve confiar é em Deus, porque Ele é perfeito, como a Carol falou. E às vezes a gente fica... Eu vou colocar a gente, porque acho que todo mundo já passou por isso, de se decepcionar com Deus. Quando na verdade não tem como se decepcionar com Deus. Você se decepcionou com você mesmo, não com Deus, porque Deus ele não falha, ele não erra. É verdade. Com as expectativas que você colocou em algo que você queria que Deus fizesse, mas não o que ele disse que ia fazer. Porque tudo que ele fala que vai fazer, ele cumpre. No tempo dele, no momento em que porque ele sabe, não é que ele acha, é no momento que ele sabe que é o melhor a se fazer. O nosso problema é que a gente acaba enxergando Deus, depositando a nossa imagem em Deus, ao invés de depositar a imagem dele em nós. É verdade. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não Deus foi feito à imagem e semelhança nossa. Então, Deus é totalmente diferente da gente. Se a gente é injusto, é vingativo, Deus não é. Deus, ele é justo, mas ele não tem sede de sangue, entendeu? Ele não tem isso. Então, mas a gente tem. Por exemplo, se alguém fizer mal pra gente vai querer, né, se vingar. Normal do ser humano. Mas Deus, ele não é assim, ele é apenas justo. As coisas acontecem e pronto. Deus não tem prazer no castigo, tá? Só pra deixar claro. Como confiar em Deus? Um dia desse, eu ouvi um negócio muito interessante que eu fiquei pensando, sabe? Me deu um tapa na minha cara. Porque eu ouvi assim, que não tem como a gente confiar em quem a gente não conhece. E eu fiquei, cara, ultimamente eu tenho esquecido de confiar em Deus. Não é que eu não confio nele, mas é porque eu tô tentando procurar em mim mesma, nas minhas próprias forças, algo em que eu possa me apoiar. Mas quando na verdade eu deveria estar confiando, depositando toda a minha confiança e minha esperança, minha fé em Deus. Porque é Ele que vai à frente, Ele que vai fazer. E eu só sou quem Ele vai usar para fazer alguma coisa. Então eu não posso fazer nada com as minhas mãos. Então só me resta confiar em Deus, esperar nele, descansar nele. Porque não tem nada em mim que eu vá poder caminhar com as minhas próprias pernas.
a não ser que Deus esteja comigo, caminhando, me fazendo caminhar junto com Ele sobre as águas. Então, se eu conheço Deus, eu pensei, meu Deus, eu te conheço. Eu conheço Deus, eu conheço meu Pai, Ele é meu Pai. E eu tenho afinidade com Ele. Então, por que eu não tô confiando? Por que eu tô esquecendo de que Ele é o meu Deus? Eu posso confiar nele, eu posso conversar com Ele a qualquer momento, eu posso conversar com Ele sobre tudo. Eu tenho que confiar em Deus. Mas eu tava ouvindo tanta coisa, tantas vozes, vozes essas que eu não deveria estar ouvindo, a não ser a voz de Deus, que acabou que a voz dele ficou assim, abafada. E eu fiquei cheia de entulho na minha cabeça e acabei deixando de confiar em Deus e procurar ver em mim algo que eu só poderia encontrar em Deus. Então, confiar em Deus é só quando a gente conhece Ele. E para conhecer Ele, a gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa conhecer Ele através da Bíblia. A gente consegue conhecê-lo de maneira mais íntima, conversando com Ele, orando, fechando a nossa porta do quarto e tendo um momento sozinho com Deus. Entendeu? Pra gente se relacionar com alguém e ter uma intimidade com ela, a gente precisa trocar uma conversa. Gente, eu sempre falo isso, que Deus, ele não é aquela pessoa que... Por exemplo, eu tô conversando com a Carol. Eu vou falar uma coisa, ela fala outra também. Com Deus é a mesma coisa. Oração não é só você que fala, Deus também fala. Deus, ele fala através da oração, Deus fala com você, ele, sei lá, ele dá um jeito de se comunicar com você. Ele dá um jeito de se comunicar com a gente. Então... tem uma troca, sabe? Não é só a gente que fala, porque muitas das vezes a gente acha que é isso, né? Oração é só a gente falar, e Deus fica só ouvindo. Gente, um relacionamento não é isso. Se a gente se relacionar desse jeito com alguém, meu Deus do céu, que relacionamento é esse? Né? Então, a gente só fala. Onde a gente só fala e não ouve. Num relacionamento com Deus, pra gente conhecer de verdade Ele, a gente também tem que ouvir. A gente fala tudo que a gente tá sentindo, tudo, quanto nossos segredos, tudo. Mas Ele também fala, Ele também tem prazer em contar os segredos dele pra gente. Exatamente. Então, pra isso a gente tem que falar, mas a gente também tem que parar pra ouvir, enquanto a gente tá no nosso momento sozinho com Deus, enquanto a gente tá orando. Então, esse é o nosso modo de conhecê-lo de maneira mais íntima. A respeito disso que ela falou, né, da gente falar com Deus, esperar Ele nos responder, Ele falar conosco, mas Ele também tem assuntos dele a respeito, por exemplo, da obra dele, ou a respeito dos sonhos dele pra tua vida. Como é que eu faço pra ouvir Deus, sabe? Realmente é isso que a Ada falou, a gente precisa parar pra ouvir, a gente precisa deixar esses ruídos que ela falou de lado, das vozes de outras pessoas, a nossa própria voz, a voz da nossa ansiedade, a voz dos nossos medos, um pouco de lado pra gente conseguir ouvir a voz de Deus e estar com o coração sensível, o coração suscetível, o coração quebrantado, para poder ouvir e entender o que Deus tem para falar. Ele não vai falar assim, como a gente, né? Sentar aqui e tu vai ver Deus e ele vai ver a boca dele se mexendo e ele falando pra ti. Não é assim. Se acontecer com você, relate pra nós, porque eu quero ver uma experiência assim, né? Mas muitas das vezes é aquilo que ele sopra no teu coração no momento que você tá orando. E é algo sobrenatural, sabe? Porque é como se Deus estivesse falando de dentro de você. E isso é genuíno, sabe? Então, pra gente confiar em Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. A gente precisa ter um relacionamento, uma afinidade. A gente precisa aprender a ouvi-lo. A gente entrega tantas coisas nos pés do Senhor e fala, Deus, tá aqui o meu casamento, tá aqui a minha família, tá aqui isso, tá aqui, Senhor, eu quero uma porta de emprego. E entrega tudo. Mas nunca tem uma resposta porque você nunca para pra ouvir, entendeu? E como é que você vai confiar em algo que você não ouviu? Então, é muito importante você parar pra ouvir Deus. Falar, Senhor, o que tu acha a respeito disso, Deus? O que eu faço a respeito disso? Como é que eu ajo relacionado a essa situação? E Ele vai responder. Imaginem só como seria se você estivesse num relacionamento, né? Ou de amizade, ou de qualquer outra coisa. Onde só a pessoa falasse e você não pudesse falar, porque a outra pessoa estava falando tanto dos seus problemas, falando de todos os problemas, mas nunca parava pra ouvir você. Eu acho que deve ser desse jeito que Deus se sente. Quando a gente não permite que Ele fale conosco, quando a gente não procura ouvir a voz dele. Tipo assim, eu me sentia amiga da pessoa, mas não achava que aquela pessoa era minha amiga, porque eu sabia tudo a respeito da vida daquela pessoa. Mas a pessoa não sabia nada a meu respeito, sabe? Não conhecia meus traumas, não conhecia nada. Eu só servia pra ouvir, entendeu? E não que isso seja ruim, ouvir outra pessoa.
Mas é bom ter uma coisa que seja recíproca, sabe? Eu confio na Ada, ela é minha amiga, ela me escuta, mas eu também escuto ela, eu também confio nela. E a gente vai levar essa amizade muito mais longe, porque há uma troca, há uma reciprocidade. E é isso que precisa ter entre você e Deus. E o versículo onde a gente quer embasar tudo isso que a gente falou se encontra lá em Salmo de número 37, versículo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Até aí. Amém. A gente possa se aproximar cada vez mais dele, porque não há lugar melhor do que estar perto do Pai, do que estar perto daquele que criou você, que conhece você como ninguém conhece e que vai fazer o melhor por você. É nisso que você tem que confiar, é nisso que você tem que crer. Deus sabe o melhor. Na palavra dele diz que ele tem pensamentos a nosso respeito de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Então que a gente possa ter isso firmado no nosso coração, sabe? Que vale a pena confiar no Senhor, mas que a gente precisa se aproximar dele para pôr isso em prática, para ser mais fácil, na verdade, de pôr isso em prática. É verdade! E o vídeo fica por aqui, tá bom? Obrigada por assistir até o final. Sim. E não esquece de compartilhar, de comentar, de dar like. Isso. E se não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Ativa o sininho para toda vez Sim. que a gente colocar vídeo novo você ser informado. Exatamente. É isso aí, obrigada por ter assistido até o final e tchau, até o próximo vídeo.